E aí pessoal, tudo bem? Bora começar mais uma aula da nossa tutoria, de matemática. E o objetivo dessa aula hoje é estudar ângulo entre vetores. De uma forma mais precisa, é encontrar uma expressão, uma fórmula que permite calcular o ângulo entre dois vetores. Então, dado dois vetores A e B, como vocês podem ver aí na figura, existe um ângulo, entre esses dois vetores que a gente chama de θ. E como é que a gente poderia calcular esse ângulo θ? O que a gente quer chegar agora então é que o cosseno desse ângulo θ ele pode ser calculado por essa fórmula que vocês podem ver aí, que é o produto escalar de A por B dividido pelo produto das normas. Veja só, quando a gente pega essa figura, a gente fecha esse triângulo com esse vetor vermelho, como vocês podem ver. Esse vetor vermelho é o vetor A menos B. E a gente pode aplicar aí a lei dos cossenos. Mas como a gente já fez isso na aula anterior, veja o seguinte, que no exercício 1, a gente provou que o módulo desse vetor A menos B é dado por essa expressão, que é o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado menos duas vezes o produto escalar de A por B. E no segundo exercício, utilizando a lei dos cossenos nesse mesmo triângulo, a gente chegou que o módulo de A menos B ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado menos duas vezes o produto dos módulos, de AB vezes o cosseno do ângulo. Então vocês podem perceber que há uma relação entre essas duas expressões. E o que a gente pode fazer é exatamente igualar essa primeira equação com a segunda. E quando a gente faz isso, a gente tem aqui, do lado esquerdo, a primeira expressão encontrada no exercício 1 e do lado direito a expressão encontrada no exercício 2. E veja que a gente pode cancelar alguns termos aí. O módulo de A ao quadrado pode ser cancelado. O que mais que vai ser cancelado aqui nessa equação? O módulo de B ao quadrado. E a gente pode dividir tudo por menos 2 também, onde esse menos 2 ele vai sumir. Perceba aí o que é que sobrou na expressão. Sobrou que o produto escalar de A por B é igual ao produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Então vamos escrever só essa parte que sobrou. Veja aí na tela como está. E o que a gente pode fazer? Lembra de onde a gente queria chegar lá no início da aula? Agora é só a gente passar esse produto do módulo de A vezes o módulo de B para o lado esquerdo dividindo. E a gente vai ter exatamente aí que o cosseno do ângulo entre os dois vetores é o produto escalar de A por B dividido pelo produto das normas. Então é bem simples, A gente já provou a fórmula que a gente queria para essa aula. Então o nosso objetivo já foi alcançado. E o que é que a gente tem que fazer agora? Exercitar, praticar e entender como é que a gente aplica essa fórmula, Então, nos próximos passos a gente vai trabalhar agora com a aplicação dessa fórmula. Olha, a primeira aplicação que a gente tem é quando a gente vai falar de vetores perpendiculares. Eu vou voltar aqui na fórmula. Olha só, se os dois vetores tiverem um ângulo de 90 graus, significa que o cosseno do ângulo é igual a zero. Então, essa parte esquerda aqui é igual a zero. E aí sobra, se a gente passar esse produto dos módulos multiplicando, vai sobrar aqui o produto escalar também é igual a zero. Olha só como está bem mais simples, Então, se o ângulo é 90 graus, o cosseno é igual a zero, então essa parte do lado direito da igualdade é igual a zero. Então, isso implica que o produto escalar é igual a zero. E a gente pode pensar no inverso também. Se o produto escalar for igual a zero, significa
que essa expressão aqui ela fica igual a zero. E como os vetores A e B são não nulos e tem módulo maior do que zero, então a única opção é que o cosseno seja zero. E se o cosseno é zero, o ângulo é igual a 90 graus. Então esse raciocínio ele caracteriza vetores perpendiculares. Então, resumindo tudo, falou vetores perpendiculares, pense, produto escalar entre eles é igual a zero. Somente isso, tá? Mais uma vez falando, se dois vetores são perpendiculares, o produto escalar entre eles é igual a zero. E mais nada. Vamos fazer aí o seguinte exercício. Mostre que as diagonais de um losango são perpendiculares. Então, observe aí um losango. O que é um losango? Um losango é um quadrilátero em que os lados são iguais. E os lados opostos são paralelos, porque é um paralelogramo. Só que é com a condição de que os lados sejam iguais. Eles têm a mesma medida, tá? Os lados de um losango a gente pode pensar como um vetor. Como você pode ver aí, ó. Um lado para mim vai ser um vetor A e o outro lado é um vetor B. E como é um losango, esses módulos desses vetores são iguais, não é isso? Voltando lá na interpretação geométrica de soma e subtração de vetores. Mais uma vez, fechando aí esse triângulozinho e a metade do losango, esse vetor vermelho, a gente tem aí o vetor A menos B. Quem não entender por que é A menos B, é bom estudar um pouquinho da interpretação geométrica da soma de vetores, tá? Eu poderia pegar B menos A, mas seria o vetor voltado para baixo. E o outro vetor, a diagonal maior do losango, é o vetor A mais B. É aquela construção de soma de vetores, né? E olha só, se é um losango, a gente quer mostrar que as diagonais são perpendiculares. Como é que mostra que dois vetores são perpendiculares? Calcula o produto escalar. E esse produto escalar tem que dar igual a zero. Se der zero, então eles são perpendiculares. Lembra da aplicação anterior. Então é o que a gente vai fazer. A gente vai calcular o produto escalar de A menos B, que é o vetor a diagonal menor, com o vetor A mais B. E aí, aplicação das propriedades. Propriedade distributiva. Então a gente aplica primeiro o produto escalar de A com A, produto escalar de A com B, menos o produto escalar de B com A, menos o produto escalar de B com B. Então, fizemos a nossa propriedade distributiva, né? A gente tem a propriedade comutativa que diz que esses dois termos aqui, ó, AB e BA são iguais. E como eles estão subtraindo, isso vai anular e vai sobrar somente produto escalar de A com A menos o produto escalar de B com B. E lembrando que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é o módulo dele ao quadrado. Então a gente só vai trocar esses produtos escalar pelo módulo do vetor ao quadrado. E o que mais que a gente tem aí? O que a gente pode fazer? A gente quer provar que isso é igual a zero. Mas veja que, por hipótese, o módulo de A e o módulo de B são iguais. Então, essas duas coisas são iguais. E quando eu subtrair, isso dá igual a zero. Qual é a conclusão? Que quando eu calculo o produto escalar da diagonal menor do losango com a diagonal maior, esse produto escalar dá igual a zero. Então, eles são perpendiculares, que é exatamente o que o exercício pede. Tá certo? Então é muito simples, né? O raciocínio. Falou em vetores perpendiculares, calcula o produto escalar e verifique se é igual a zero, tá? Agora tem uma parte para você mesmo fazer, que é o contrário. Olha o que a gente fez. A gente considerou que é um losango
e quis provar que as diagonais são perpendiculares. Agora o que você vai fazer é o seguinte: você vai supor que as diagonais do paralelogramo são perpendiculares e tem que provar que é um losango. O que você vai provar agora é a recíproca do exercício, tá? Então eu deixo isso daí para vocês tentar fazer como um pequeno desafio. E bora pro próximo, né? Esse exercício 2, ele é bem interessante. Quando você tem um ponto A de coordenada 2 e 3 e um vetor A coordenada menos 2 e 1, é para encontrar todos os pontos P tais que os vetores AP sejam perpendiculares ao vetor A. Aí a primeira coisa é, quando a gente só lê o exercício, a gente não começar a interpretar geometricamente, fica difícil. Quantos pontos a gente vai encontrar nesse conjunto? Então fica assim um pouco complicado de fazer se a gente não começar a explorar o exercício. Então vamos lá. Eu quero um ponto P. Imagine aqui, ó, que eu tenho um ponto P onde está essa mãozinha e o vetor AP é perpendicular a A. Vamos fazer uma animação, olha só. Um vetor P, um ponto P, vetor AP perpendicular a A. Encontrei um ponto. Outro ponto P, temos aí vetor AP perpendicular ao vetor A. E assim eu pego mais um outro ponto P e o vetor AP perpendicular a A. E daí eu vou fazer nisso quantas vezes? Ó, mais um ponto, outro ponto. Quantas vezes eu posso fazer isso? Então veja que no desenho a gente tem aí 5 pontos já. Então, onde é que isso vai parar, né? Então, se a gente continuar, a gente vai encontrar infinitos pontos. E veja aí pela figura que eles estão todos alinhados. Então, a solução para esse problema é uma reta. Então, todos os pontos que a gente encontrar que obedece a essa condição que o exercício está impondo, eles vão estar sobre uma reta. Então é de se esperar que a gente vai encontrar a equação de uma reta, tá? Então veja só, tá aí a ilustração para vocês. Então o que a gente vai fazer é encontrar a equação dessa reta. Agora eu acredito que já ficou mais claro o que o exercício está pedindo. Depois dessa interpretação geométrica, a gente vai para a parte analítica e fazer os cálculos, né? Então vamos. Olha só, se o ponto P ele tem coordenadas x, y, o vetor AP, como o exercício pede, são as coordenadas de P menos as coordenadas de A. Então é x menos 2 e y menos 3. Agora, ó, os vetores AP e A são perpendiculares. Se são perpendiculares, o que é que a gente pode afirmar? Que o produto escalar entre eles é igual a zero. É o que a gente vai fazer agora, ó. O produto escalar de A com o vetor AP é igual a zero. Então vamos calcular esse produto escalar. Como é que calcula, né? Primeira coordenada de A, que é menos 2, vezes a coordenada de AP, então vai ficar menos 2 vezes x menos 2, mais primeira coordenada de A, mais a segunda coordenada de A vezes a segunda coordenada de AP. Então a gente tem aqui a expressão do produto escalar e isso é igual a zero. Então essa expressão a gente vai simplificar, a gente faz a conta, né? Temos aí menos 2x mais 4 mais y menos 3 igual a zero. Agora só seguir com essa expressão, o que a gente tem? A gente tem menos 2x mais y, 4 menos 3, 1, igual a zero. Agora eu isolo o y. Se eu isolar y, passo o menos 2x para um lado e o menos 1 também para o outro lado. Eu vou ter exatamente aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Então, qual é a conclusão? Que todo ponto que obedece a essa regra de que AP é perpendicular ao vetor A, as coordenadas dele têm que obedecer a essa equação. E essa equação é o que? Uma reta.
Então a gente tem aí a equação da reta que a gente queria, y igual a 2x menos 1. E aí está a figura, né? A equação da reta com um esboço dela, tá? E assim o exercício já está finalizado. E eu penso que depois que você interpreta geometricamente o seu problema, ele fica muito mais fácil de resolver. Então vamos para o próximo. O próximo problema também é um problema para você resolver, para você treinar. Um problema que exige interpretação geométrica, para depois começar a fazer as contas. Então, olha só, é o mesmo problema, só que no R3. E é a mesma ideia, ó. Eu tenho um ponto e um vetor e eu quero todos os pontos P de tal maneira que os vetores AP sejam perpendiculares ao vetor A. Imagina essa figura aqui no espaço. Eu já tenho aqui um ponto P com o ponto A e o vetor AP sendo perpendicular a A. Então aqui eu posso encontrar vários pontos. Olha o que vai acontecer. Posso encontrar mais um ponto. Imagina aí, pontos de tal forma que os vetores sejam perpendiculares. O que a gente está tendo aqui, ó, esse conjunto de pontos, é um plano. Essa parte cinza da figura é um plano. Imagina que a gente tem aqui o plano da mesa, aqui como se fosse minha mão, e o vetor A perpendicular ao plano. E todo ponto do plano, o vetor AP é perpendicular ao vetor A. Então veja que a interpretação, a ideia é a mesma, só que como está no espaço, a gente não tem mais uma reta, a gente tem um plano. E agora, se você fizer do mesmo jeito que foi feito, você vai encontrar a equação desse plano, tá certo? Então eu deixo aí mais um desafio para você. Esse exercício que a gente vai fazer agora é um exercício bem interessante. Olha só, uma circunferência com centro na origem e raio 1. E ele pede para provar que qualquer ponto P que eu pegar aqui, ó, na circunferência, o vetor PA e PB são perpendiculares. Não importa onde esse ponto P esteja, ele tem que estar na circunferência. Olha só, se eu mudar o ponto, eu tenho PA e PB perpendiculares. Mudei de novo, continuo tendo os vetores perpendiculares. Veja aí que eu vou mudando, deslocando meu ponto pela circunferência. Eu sempre vou ter PA e PB perpendiculares. Então, como é que a gente vai provar isso? Primeiro, o ponto P, a gente vai ter que dar as coordenadas para ele, né? Que é x, y. E a gente já sabe que todo ponto que está numa circunferência, as coordenadas obedecem à equação da circunferência. E essa circunferência tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, o ponto P obedece a essa equação da circunferência. Primeiro passo, entender isso, que se o ponto está numa circunferência, suas coordenadas obedecem à equação da circunferência. Vetor PA. Quais são as coordenadas de PA? São as coordenadas de A menos as coordenadas de P. Olhando para a figura, ó, o ponto A tem coordenada menos 1 e 0. Então, o vetor PA vai ser menos 1 menos x e 0 menos y, que é menos y. E o ponto B tem coordenada 1 e 0. E assim, o vetor PB tem a coordenada 1 menos x e 0 menos y, que é igual a menos y. Então, a gente tem, ó, as coordenadas de PA e PB. O exercício pede para provar o quê? Que PA e PB são perpendiculares. Então, calcular produto escalar. E se esse produto escalar for igual a 0, então a gente pode dizer que são perpendiculares. Tá? Então vamos lá. Calculando o produto escalar de PA com PB. É só multiplicar cada coordenada, né? Então eu tenho aqui primeira coordenada com a primeira mais a segunda com a segunda. Agora eu faço a multiplicação aqui do que está em parêntese, que é menos 1
vezes 1, menos 1 vezes menos x, que dá mais x, que está aqui, menos x vezes 1, que é menos x, menos com menos, mais x quadrado, mais y ao quadrado. Então, esse menos x com esse x vai cancelar e vai sobrar somente isso daqui. Então, a gente calculou o produto escalar de PA com PB e tivemos isso daqui. Tá, mas não deu zero. Olha só, se o ponto P está na circunferência, olha para a equaçãozinha que está vermelha aqui em cima. Significa que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E esse x ao quadrado mais y ao quadrado que está aqui embaixo, isso é igual a 1. Então a gente troca isso por 1. Então vai ficar menos 1 mais 1. A gente tem aí que o produto escalar de PA com PB é igual a 0. Assim a gente pode afirmar que os dois vetores são perpendiculares, como o exercício já pediu. Tá certo? Então é bem simples, né? Esse tipo de exercício tem que estudar, tem que praticar. Eu sugiro que vocês façam de novo. Baixe o slide e tente refazer de novo, tá certo? E assim a gente termina a nossa aula de ângulo entre vetores. Espero que vocês aproveitem bastante, estudem, tirem suas dúvidas, tá? E até a próxima.